Existe um erro financeiro que parece pequeno, quase irrelevante. Ele não dói, não assusta e não chama a atenção. Na verdade, ele é tão comum que a maioria das pessoas nem considera isso um erro. E justamente por isso, ele é um dos mais destrutivos que existem. Esse erro não acontece quando você gasta demais. Não acontece quando você compra algo caro. Ele acontece em silêncio todos os meses, enquanto você acredita que está fazendo tudo certo. A pessoa trabalha, recebe o salário, paga as contas, cumpre suas obrigações e sente aquela falsa sensação de alívio. Ela olha para a própria vida e pensa: não estou desorganizado, estou apenas vivendo. Mas os meses passam, os anos passam e nada muda. Nenhuma reserva é criada, nenhum plano sai do papel, nenhuma segurança é construída. E o mais perigoso de tudo, a pessoa começa a normalizar essa situação. Ela passa a acreditar que viver sempre no limite é parte da vida adulta, que nunca ter dinheiro sobrando é normal, que só quem ganha muito consegue se organizar. Esse erro financeiro não destrói de uma vez. Ele corrói lentamente. E quando a pessoa percebe, já perdeu tempo demais. O grande problema desse erro é que ele cria uma ilusão muito confortável, a sensação de que está tudo sob controle. Você paga suas contas em dia, seu nome está limpo, você não deve para ninguém. Então, na sua cabeça, está tudo certo. Mas controle financeiro não é apenas pagar contas. Controle financeiro é direção. É saber exatamente para onde o seu dinheiro está indo e por quê. Quando você vive apenas pagando o que aparece e usando o resto para sobreviver ao mês, você não tem controle. Você tem apenas reação. Você reage às contas, reage aos imprevistos, reage ao fim do mês. E viver reagindo cansa. Cansa mentalmente, emocionalmente e financeiramente. Esse erro faz a pessoa trabalhar muito e avançar pouco. Ela sente que está sempre ocupada, sempre cansada, sempre tentando, mas nunca saindo do mesmo lugar. E quanto mais o tempo passa, mais perigoso isso fica. Porque o tempo é o maior aliado de quem se organiza e o maior inimigo de quem empurra decisões importantes. O erro financeiro que parece inofensivo é simples de entender, mas difícil de aceitar. Não dar um destino claro ao dinheiro antes de gastá-lo. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Primeiro vive, depois gasta, depois paga contas. E por último, se sobrar alguma coisa, pensa no futuro. Só que quase nunca sobra. Quem espera sobrar para se organizar está, sem perceber, adiando o próprio crescimento financeiro indefinidamente. O dinheiro precisa de comando. Quando você não decide antes para onde ele vai, ele simplesmente desaparece. E não desaparece em grandes gastos. Desaparece em pequenas decisões repetidas todos os meses. Esse erro não está no valor. Está na ausência de decisão. Mesmo pouco dinheiro, quando tem destino, cria mudança. Mas muito dinheiro, sem direção, apenas some mais rápido. Enquanto você não decide o papel do seu dinheiro, ele não trabalha para você. Ele apenas passa pela sua mão. As consequências desse erro não aparecem no primeiro mês, nem no segundo, nem às vezes no primeiro ano. Elas aparecem quando surge um imprevisto, uma doença, uma demissão, uma emergência. Nesse momento, a pessoa percebe que todo aquele tempo em que estava tudo sob controle era apenas uma ilusão. Sem reserva, qualquer problema vira crise. Sem planejamento, qualquer dificuldade vira desespero. Além disso, esse erro rouba algo ainda mais valioso do que dinheiro: tranquilidade. A pessoa vive sempre preocupada, sempre com medo do próximo mês, sempre dependendo de que nada dê errado. Isso afeta decisões, relacionamentos e até a saúde emocional. E o pior, ela começa a se culpar, achando que o problema é ela, quando na verdade o problema é o hábito que nunca foi corrigido. A diferença entre quem constrói estabilidade financeira e quem vive no aperto não está no salário, está no comportamento. Duas pessoas podem ganhar exatamente a mesma coisa. Uma cresce, a outra fica estagnada. A que cresce decide antes. Ela separa, ela organiza, ela define prioridades. Não é perfeição, é intenção. Ela entende que o dinheiro precisa ter propósito e que o futuro não se constrói com sobras,
mas com decisões conscientes. Já a outra vive esperando o momento ideal, o salário maior, o mês melhor, a fase certa. E esse momento quase nunca chega. Esse erro financeiro parece pequeno, mas repetido mês após mês, ele custa anos de vida. Custa oportunidades, custa tranquilidade, custa liberdade. Enquanto você não decide antes, continuará trabalhando muito para permanecer no mesmo lugar. Não é sobre ganhar mais, é sobre decidir melhor. O dinheiro precisa de direção. Sem isso, ele nunca constrói nada. E agora que você conhece esse erro, não pode mais fingir que não sabe. Porque continuar cometendo algo achando que é normal é a forma mais silenciosa de permanecer preso.